O livro do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Isso está lá bem claro, bem implícito para nós compreendermos. Então, Anderson, baseado nisso, qual que é a importância do batismo? Bom, o batismo é um aspecto de justiça do qual as pessoas podem participar, uma vez que Cristo, aquele que não conheceu o pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça. Nós, como pecadores, devemos fazer o mesmo. Quando você olha lá no Evangelho de Mateus, do capítulo 3 ao versículo 16, se eu não me engano, ele detalha ali um pouco a respeito do batismo de Jesus. Jesus não cometeu pecado, ainda assim foi batizado, para nos dar exemplo, para nos mostrar o que deveria ser feito. E aí, quando nós avançamos um pouco mais a respeito desse tema, nós percebemos que a importância também, e aí na grande comissão, esse é um texto que eu particularmente digo que todo cristão deveria conhecer de cor. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Essa é conhecida como a grande comissão, uma ordem direta de Jesus. Quando Jesus diz assim, que nesta comissão Jesus deixou claro que ele desejava que todos fossem batizados, aqueles que quisessem tornar-se parte da sua igreja, de seu reino espiritual. Nesse contexto, Deus delega duas funções para a igreja, Uma é pregar o evangelho e a outra batizar. E aí nós vamos avançando um pouco mais a respeito disso, sobre a importância do batismo. E nós percebemos, e nós lemos esse texto ainda agora, de Marcos 16, que diz que quem crê e for batizado será salvo. E nós percebemos que Cristo ensinou que quem crê e for batizado será salvo. Embora, isso fica bem claro, embora o batismo esteja visivelmente ligado à salvação, ele não é capaz de garanti-la. Como assim, Anderson? Eu posso aceitar a Jesus, eu posso me batizar, mas eu posso me perder. Como, Anderson? Se em um determinado momento, depois que eu aceito Jesus, depois que eu me batizo, eu não continuar condizendo com aquilo que Deus pede de mim na sua palavra, nas suas escrituras. Ou seja, aí entra claramente aquela ideia, algumas religiões colocaram essa ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não existe. A vida cristã, ela é diária. Todos os dias você tem que estar buscando continuar na presença de Deus. Então, a Bíblia deixa claro que quem crer e for batizado será salvo. É uma questão de salvação. E aí nós vemos um pouco mais aprofundando a importância da questão do batismo, no Novo Testamento. Os incidentes do batismo em água registrados no Novo Testamento envolvem batismo por imersão. O que é imersão, Anderson? Nós vamos entender um pouco mais à frente, tá? A Igreja Apostólica também batizou por imersão. Nós vemos esse episódio bem claro lá em Atos, no capítulo 8, quando um eunuco chegou para Filipe, e Filipe ali começou a expor algumas coisas das Escrituras, e lá na frente o eunuco perguntou para Filipe, quando ele viu ali aquela água, o que impedia de ele ser batizado. E ali o eunuco foi batizado. Então nós vemos que na igreja primitiva que as pessoas eram batizadas também por imersão. E Anderson, o que significa na prática o batismo? Bom, o batismo vem de uma palavra grega chamada baptizo, que significa imersão, mergulhar a pessoa sobre a água. É por isso que quando as pessoas são batizadas, elas são imergidas na água. Por quê? Qual é a simbologia direta disso, Anderson? Bom, quando eu mergulho, quando eu imerjo a fundo, quando eu mergulho, eu estou morrendo para o pecado. Quando eu estou imergindo, afundando, ali simboliza o sepultamento. E quando eu afundo e volto novamente, eu estou ali representando ressurreição. E nós vemos isso Paulo explicando de forma bem clara no capítulo de Romanos, capítulo 6, ele explicando essa questão. Então, o batismo vem do grego baptizo, que significa imergir, mergulhar, É por isso que quando você é batizado, você ali emerge nas águas, representando ali a morte, sepultamento e a ressurreição para uma novidade de vida. Eu fiz uma pergunta para vocês no início, O que é o batismo? O batismo nada mais é do que o nascimento de alguém no reino de Deus. Ou seja, são processos. Primeiro você aceita Jesus Cristo como seu Salvador.
Quando você aceita, automaticamente você começa a estudar as Escrituras, se aprofundar um pouco mais no conceito cristão das Escrituras, e aí então você toma a decisão de se batizar. Automaticamente você está nascendo no reino de Deus e está iniciando uma experiência nova com Deus. Isso é o batismo. E aí nós vemos algumas coisas interessantes sobre o batismo, sobre ainda a questão do significado, né? Nós vimos aí que representa a morte e a ressurreição de Cristo. Assim como ser coberto pelas águas simboliza grau eterno de dificuldades e aflições, o batismo de Jesus em água representa a aprovação profética de seus sofrimentos, morte e sepultamento. Sua saída das águas falava de sua subsequente ressurreição. E também nós vemos que o batismo simboliza a morte para o pecado e uma vida novidade de Deus, né? Eu lembro que quando eu me batizei, era como se eu tivesse tirado das minhas costas um peso enorme que eu tinha, de coisas que eu vivi na minha vida que não foram de acordo com a vontade de Deus. E eu saí dali daquela água renovado, rejuvenescido, com a certeza de que Deus tinha me dado uma nova oportunidade de vida. Isso é o que o batismo realiza na vida das pessoas. Morte para o pecado e uma vida nova para Deus. No ato simbólico do batismo, o crente participa da morte de Cristo e, no sentido muito real, esta morte torna-se sua morte. Torna-se a sua morte. Entre ele também entra na ressurreição de Cristo e essa ressurreição torna-se a sua ressurreição. Um outro significado que a gente pode aprender do batismo é que é uma consagração ao serviço de Cristo. Na Igreja Apostólica, o derramamento do Espírito Santo em geral seguia-se ao batismo pela água. Assim, nos dias de hoje, quando nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos sendo dedicados, consagrados e unidos a 3 poderes do céu e à proclamação mundial do Evangelho. Você está sendo consagrado para ser usado por Deus, saindo das trevas para a maravilhosa luz, para ser usado poderosamente por Deus. Nós vemos que no Antigo Testamento, a Antiga Aliança, o formato de relacionamento com Deus e aliança era através da circuncisão. Hoje em dia, a forma de nós demonstrarmos esse relacionamento e essa aliança com Deus é através do batismo. E Anderson, então, quais são as qualificações que eu tenho que ter? Eu quero me batizar, vamos supor que você decidiu assim, eu quero me batizar. Quais as qualificações que eu tenho que ter, Anderson? Primeiro é fé. É acreditar que aquilo que você está fazendo realmente tem algum significado na sua vida. Fé é um dos pré-requisitos para o batismo de fé no sacrifício expiatório de Jesus, como único meio de salvação do pecado. Cristo afirmou: quem crer e for batizado será salvo. Uma outra é o arrependimento. Você acredita no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pelos seus pecados, você se arrepende, o aceita como seu Salvador e se arrepende de tudo aquilo que você fez, pede perdão pelos seus pecados. A instrução na palavra de Deus produz não apenas fé, como também arrependimento e conversão. E depois você passa a ser instruído nas Escrituras, no conhecimento, ter um conhecimento, não precisa ser um doutor em teologia, mas um conhecimento aprofundado sobre as Escrituras, sobre aquilo que você está conhecendo sobre Deus. E aí o desejo de seguir a Cristo. Então você está qualificadíssimo para aceitar o batismo. Uma coisa para tirar alguma dúvida de algumas pessoas aí, esses 3 últimos slides. Anderson, em algum momento a Bíblia aprova o batismo de crianças? Não, isso não é bíblico. Coisas que nós vemos em igreja católica, em outras igrejas aí, o batismo de crianças, isso não é bíblico. Tem um teólogo, Karl Barth, que ele diz o seguinte: em parte alguma do Novo Testamento é o batismo infantil permitido ou ordenado. Você não vai ver isso em nenhum momento da Bíblia, a autorização de batismo de crianças. Por que, Anderson? Porque uma criança não tem conhecimento daquilo que ela está tomando, a decisão que ela está tomando. Ela não tem conhecimento específico de dizer que aquilo que ela está fazendo é algo de certeza, de convicção. A criança ainda está nascendo, né? Ou seja, os indivíduos podem ser batizados sempre que tenham idade suficiente para compreender o significado do batismo. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, geralmente as crianças são batizadas a partir de 10, 11 e 12 anos. Em alguns casos, dependendo da capacidade intelectual e do conhecimento de Cristo,
elas são batizadas um pouco menos. Já vi crianças ser batizadas com 7, 8 anos. Mas, geralmente, o batismo da criança só ocorre a partir de 10, 11 a 12 anos, quando ela já tem uma capacidade de entender a respeito do plano de salvação e do que Jesus tem para ela. Outra coisa, tenham se rendido a Cristo e estejam convertidos, compreendam os princípios fundamentais do cristianismo, compreendam o significado de serem membros da igreja. E aí, quando acontece isso, que você se batiza, Anderson, qual é o resultado? Bom, aí vem os frutos. Você aceitou Jesus, você se batizou, agora vem os frutos. O fruto produzido pelo batismo é bem simples. É uma vida dedicada a Cristo. Você não vai sossegar até que você não consiga com que outras pessoas conheçam aquilo que você conheceu um dia, que é o Jesus que te salvou da perdição. Amém? O segundo fruto é uma vida dedicada a Cristo, e o fruto final é uma vida que ocorrerá no hoje, no amanhã e para sempre para o mundo na pregação do Evangelho. E eu queria encerrar essa mensagem com esse último slide para vocês aí. Na tela de vocês aí está um certificado de batismo. Esse certificado de batismo é o meu certificado de batismo. Eu ainda tenho esse certificado, tá, gente? Eu não sei se vocês... Eu também trouxe aqui para vocês aqui, mas eu resolvi deixar na tela. Esse é o meu certificado de batismo. Se vocês conseguirem ver aí, eu fui batizado no dia 19 de setembro de 2010. Lá, querendo ou não, lá se vão aí 15 anos. 15 anos professando essa fé, acreditando no que Jesus fez na minha vida. Eu não sou adventista, não nasci na igreja adventista, mas um dia Deus tocou no meu coração e me fez decidir e tomar a decisão de se batizar. E são 15 anos até hoje, e eu posso dizer para vocês com toda a convicção, não é fácil. Tem dias em que são mais difíceis, tem dias que são complicados. Em muitos momentos dessa minha trajetória bíblica, eu passei por momentos em que eu quase saí da igreja, mas Deus continuou me sustentando, tem continuado me sustentando. E tem uma frase que até hoje eu levo para o coração, que diz assim, todos os dias, não há um dia que eu não vá dormir com vontade de desistir. Porém, não há um dia que eu não acorde com vontade de continuar. O que eu quero dizer para vocês com isso é que foi a maior e melhor decisão que eu tomei um dia na minha vida, foi a de me batizar. E lá se vão 15 anos. E eu tenho dedicado a minha vida a fazer com que outras pessoas conheçam Jesus e possam ter a oportunidade de ouvir e de se converter e aceitar a Jesus como seu Salvador. E meu convite para você esta noite é para aqueles que estão se preparando para a decisão do batismo. Talvez você já fez um estudo bíblico, já fez uma série de estudos, mas ainda tem faltado algo para você tomar a decisão de se batizar. Hoje, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, não falta nada, meu amigo. Só falta você dizer para Deus, Senhor, eu aceito, eu quero me batizar e tomar a decisão. E deixar que Deus tome as rédeas da sua vida. Não será fácil, garanto para você, mas não há nada melhor do que viver uma vida ao lado do nosso Senhor Jesus Salvador. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Nosso Senhor Deus e eterno Pai, nós agradecemos a Ti por esta noite, pela oportunidade de estarmos aqui. Louvamos a Tua misericórdia e agradecemos ao Senhor por cada uma dessas pessoas que estão aí na internet. São pessoas que estão sofrendo por vários problemas. Mas neste momento nós apresentamos a vida delas em Tuas mãos, porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Rogamos ao Senhor uma bênção especial por aqueles que estão estudando a Bíblia, estão tentando tomar a decisão de se batizar, mas por algum motivo ainda não tomaram, Senhor. Que esta noite, ó Deus, o Teu Espírito Santo possa se manifestar na vida dessas pessoas. E que um exército possa se levantar neste momento. E que pessoas possam tomar essa decisão de dizer, esta noite, Senhor, eu aceito. Eu quero me batizar. E eu quero viver uma vida ao Teu lado. Que essa possa ser a oração de cada uma dessas pessoas nesta noite. E a nossa também, em nome de Jesus. Amém.